Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia sobre o relatório do MFI, Fundo de Desenvolvimento da Mérito. Vamos ver aí como é que ele tá, né? Ele solta esse fundo, pessoal, ele não aparece muito aqui no canal porque ele tem um relatório trimestral, né? Ele solta relatórios mensais, aquele estilo lâmina, e de vez em quando vem um trimestral que é mais completo, é melhor pra gente conversar e tal, porque não tem como a gente ficar muito com o relatório o mensal, né? Não tem muita coisa para falar. Então, vamos conversar um pouco sobre o fundo aí de 420 milhões de patrimônio, fundo, para falar, médio aí, médio para pequeno ainda, mas é um fundo antigo, 28 mil cotistas, patrimonial é 101, as taxas deles são bem puxadas, né? 2% de administração em relação sobre o PL, taxa de performance 20% que seria 100% CDI. Cara, a taxinha é puxada, né? É o que mais arrebenta o fundo são essas taxas. Ah, o fundo no ano de 22 até então distribuiu R$ 10,12, que em relação a esse patrimonial aí de R$ 100 dá verdade de 10%. Não sei aí se vale muito a pena, viu, pessoal? Sinceramente, esse fundos de desenvolvimento, né, é um risco muito elevado e eu não vejo os fundos como um todo entregando resultados bem condizentes com o risco. A gente tem, por exemplo, o Tigar está pagando 1,50 por aí, já está um pouco mais condizente com o risco, mas o Tigar também não é base 100, o patrimonial dele é um pouco mais alto. Então, sinceramente, eu não sei se o risco do desenvolvimento está bem precificado nesses fundos, né? Uh, ele comenta um pouco sobre a deflação, comenta que a redução, né, dos índices chegou na construção civil, que o setor está um pouco mais otimista, mas ainda com cautela, né, com questão de matéria-prima. E teve umas adaptações, mexendo no Casa Verde Amarela uns meses atrás aí, o que aumentaram um pouco a faixa e aí ajudou, né, os projetos a darem uma respirada. No caso do Mérito, tiveram duas aquisições aí, duas movimentações, a gente vai conversar um pouco sobre elas. O fundo entrou aí no mercado de Deathcare, bem interessante, né? Bem interessante entrando aí no Deathcare. O fundo, em 2022, até então pagou R$ 10,12, que dá uma rentabilidade de 10%. Ele já divulgou as próximas 3 distribuições também, diga-se de passagem, a gente pode olhar, deixa eu mostrar aqui já para vocês. Ó. Já temos aqui por quarto trimestre, né? Então vai ser 3 distribuições que vai dar R$ 3,34. Duas de 1,11 e uma de 1,12 no final do semestre. Então já sabemos quanto que o fundo vai pagar até o final do ano. O que vai dar um acumulado aí no final, nesse ano, um rendimento de R$ 13, uns quebradinhos. Mais ou menos uns 13% aí que ele vai pagar no ano. Sinceramente, será que vale a pena todo o risco para receber isso? Sendo que a gente tem fundo de CRI pagando 15%, 16%, fundos de risco, né, fundo com risco um pouco mais elevado, pagando quase 20%. Sinceramente, o setor de desenvolvimento é um setor muito delicado, bem complicado, né? Enfim, aqui um pouco do gráfico de rentabilidade, eu vou comentar só desse evento aqui, ó, que é um evento marcante na história do fundo. O fundo ficou 3 meses sem ser negociado por problemas com a CVM, e aí logo depois, quando voltou a ser negociado, a cota foi lá embaixo, né? Enfim, cara, é aquela coisa, né? Problemas passados. Eu não vou ficar focando muito nisso não, pessoal. Tem uns vídeos na internet que explicam exatamente o que aconteceu lá atrás. Mas é bom mencionar para vocês saberem, né, que esse fundo já teve no passado problemas com a CVM. Recentemente teve teve uns enroscozinhos com a CVM também. Enfim, existe esse risco aí regulatório, né? Não sei, sinceramente, tem que ficar acompanhando isso aí. Aqui o histórico do último ano de dividendos. E como eu falei, eu não vejo o retorno condizente com o risco do fundo. Sinceramente, eu não vejo. Aqui a gente tem uma DRE por trimestre. Olha só o nível de despesas que ele tem, né? Olha só. Vamos pegar lá em 21. Gerou 18, pagou 2,7. 4 trimestre de 21. Gerou 16, pagou 2,2. Primeiro trimestre de 22. Gerou 25, pagou 10. Sendo que 8 milhões foi taxa de performance, né? Então olha isso, cara. É muita grana que foi
embora pelo ralo, né? Praticamente metade do primeiro trimestre aqui foi embora por questão de taxas, né? É complicado, é complicado. Se a gente pegar o consolidado do histórico do fundo, a gente vai ver o nível de taxas assim bem elevados. A gente viu lá em cima. Pô, sinceramente, como eu falei, né? Não vejo muito sentido nesse nível de taxas. Olha só, hein? O fundo entregou no primeiro trimestre de 21 R$ 3,31 por cota. Só de taxa foi um pouquinho mais da metade disso, foi tipo algo próximo de 1,50. Se o fundo tivesse uma taxa, metade dessa taxa, teria pago aí mais de R$ 4, já teria um rendimento muito melhor. Então, assim, é muito dinheiro indo embora pro ralo como forma de taxa de performance. É complicado, é complicadíssimo, né? Não, eu, pelo menos, eu já não gosto das taxas do Tigar. O Tigar é um fundo de desenvolvimento que, na minha visão, tem uma qualidade melhor e tal, a gestora é melhor e tudo. Eu já acho que o resultado do próprio Tigar já não acho condizente com o risco. E esse aqui é pior ainda o rendimento. Para quê? Eu me pergunto, para que você vai entrar no risco de equity diretamente para receber esse nível de yield? Fica na dívida, fica de fundo de CRI, vai receber melhor. Aqui, ele uma nova tese de investimento que são concessão de cemitérios que eles pegaram com a Prefeitura de São Paulo. A TIR, de acordo com eles, é entre de 20% a 30% ao ano, de acordo com eles. Vamos ver aí. Eles já investiram nisso no passado também, né? Pra deixar isso claro, então não é nenhuma aventura, né? Aqui eles comentam um pouco sobre o cemitério. Galera, tem muito o que ficar falando, né? Eu vou ficar falando o que do cemitério? Falar que teve 829 sepultamentos por ano? Tipo, a gente já viu lá qual é o retorno estimado. Se for isso mesmo, é um bom retorno, mas tem muito o que ficar falando, né? Mas é curioso, né? Porque temos mais um fundo entrando nessa tese. A gente tem o CARI 11, que também não sai muito do lugar. E agora a gente tem o Mero entrando nessa mesma tese. Tô curioso para ver como é que vai ser a comparação dessa tese com a tese da do CARI 11. Um pouco do resumo da carteira. São projetos em todo o Brasil, a gente vai ver eles aqui. Tem um foco em urbanização, mas também tem um pouquinho de incorporação. Faixa de renda, ele é focado mais na baixa renda. Se você pegar o Tigar já tem projetos focados na alta renda. E no tipo de fase a gente tem um pouquinho em obras, uma outra parcela concluída, né? Uma parcela quase metade do fundo com obras concluídas. E a gente tem aqui 20% em land bank. Land bank são aqueles ativos que você já tem o espaço, tudo pronto, mas você não desenvolve. De fato é o banco de terras, né? Traduzindo assim. E aqui os ativos a gente consegue ver obras, vendas e tal. Galera, para ficar acompanhando isso, tem que pegar os relatórios e ir acompanhando como é que tá a evolução de vendas e tal. Aqui o Land Bank. Aí ele explica aqui, ó, qual o estágio que tá, né? Aprovado, pré-lançamento, pererê, parará, pororô. Mas, como eu disse, né, esse tipo de acompanhamento é mais o cotista que tem que ficar fazendo, olhando. Como é que estão as obras? Vamos ver. Esse aqui começou quarto trimestre de 21 e nós estamos no terceiro trimestre de 22, tá quase um ano. Andou 25%, tá, mas por que andou? Como é que é o projeto e tal? Enfim, cara, é um desenvolvimento, é um setor que até não tem um nível de acompanhamento, um nível de confiança na gestão muito mais alto que de fundo de CRI. E o retorno não é maior, o retorno é menor. Então, sinceramente, eu confesso, não vejo sentido em ter desenvolvimento na carteira. É um setor que eu não vejo sentido. Já tive, deixa eu terminar de mostrar aqui para vocês antes de finalizar. Aí, ele mostra lucro, prejuízo e tal, enfim. Coisas que o cotista tem que ficar olhando aí. Comenta um pouco sobre Casa Verde e Amarela. E aqui um pouquinho dos ativos, né? A gente consegue ver aqui uma comparação vertical e tal. Os loteamentos, urbanização, né? A gente consegue ver todos os projetos aqui, mas não tem um link, não tem nada, né? Pra você entrar e lá ver como é que é. Mas o comentário a respeito
do setor de desenvolvimento é um setor muito ruim, cara. Não tem o retorno, o retorno não é condizente com o risco do fundo. Não vejo, não, sinceramente, eu não vejo sentido. Já tive Tigar no passado, mas, tipo, cara, depois que você para, começa a olhar as coisas, você fala, será que tá valendo a pena isso? E de fato, eu vejo até então, não vi nenhum fundo de desenvolvimento que seja. Que tenha retorno condizente com risco. Se o Tigar fosse base 100 e tivesse pagando 1,50, ok. Então, retorno, sim, eu acho que no mínimo aí do decente, mas é tanta taxa de performance, que isso assim arrebenta o produto. Vocês viram lá, eu mostrei pra vocês, né? O fundo não tivesse taxa de performance, ia pagar tipo praticamente 1,50 a mais do que pagou. Então, o cotista está deixando muito dinheiro na mesa para a gestão e não está recebendo nada em troca, né? É um setor difícil. Galera, sinceramente, eu prefiro muito mais fundo de CRI, fico longe de desenvolvimento. Como eu falei, não vi ainda nenhuma tese de desenvolvimento que seja assim espetacular. Tem essa tese, a gente consegue ver o que é bom ou o que seria menos ruim nos outros fundos. Então, por exemplo, desenvolvimento, eu falo isso com vocês. Se for para investir em desenvolvimento, que invista em Tigar. Não, eu quero investir, eu gosto do setor, sou apaixonado com esse negócio, quero investir, dane-se o retorno. Então compra Tigar, cara. Porque é o único fundo que eu vejo assim, que tem um relatório minimamente decente, gestão aparece em live de vez em quando, fez live aqui no canal, enfim. É um setor complicado, beleza? Fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu, até a próxima, fui!